pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um tutorial inspirado nesse estádio que é um dos estádios construídos para a Copa do Catar. Esse é o estádio Lusail, um projeto do Norman Foster, do seu escritório Foster & Partners, e nós vamos fazer essa panelização triangulada totalmente no Grasshopper sem plugin. Então vamos lá? Começando aqui com o meu Rhino aberto, eu já deixei preparado uma base geométrica para a gente trabalhar. Essa base do estádio, da forma inicial, que são essas duas peças aqui, você pode fazer tanto no Grasshopper quanto no Rhino, e se você fizer no Rhino, basta trazer para o Grasshopper com um container desse aqui de B-Wrap. Então vamos lá. Eu vou desligar a visualização aqui da parte superior do estádio, só para a gente trabalhar melhor essa lateral por enquanto. Qual que é a lógica daquela panelização? Eu tenho camadas horizontais e a partir delas eu vou fazendo os triângulos, Então eu tenho aqui os triângulos. E aí o que acontece? É como se, na verdade, eu tivesse uma série de pontos nessas linhas, que eu vou conectar esses pontos para fazer os triângulos. Só que, para fazer desse jeito aqui, triangulado, o mais fácil é a gente fazer o dobro de pontos e utilizar um padrão para excluir metade dos pontos, sempre num ritmo AB, Então, a gente vai ver o seguinte, deixa eu terminar de fazer meu desenho aqui. Nós vamos ter as camadas que a gente vai chamar de A e as camadas que a gente vai chamar de B. E aí elas se alternam, E a questão da exclusão dos pontos se alterna e com isso a gente consegue criar essa padronização aqui. Então, para fazer isso, a primeira coisa é usar um contours, esse componente aqui, que vai criar essas camadas. Aqui no point, eu posso colocar um construct point na origem, só para ficar mais claro o que eu estou fazendo. O shape é esse shape mesmo. A direção, é um unit z, porque eu quero fazer na vertical. E o distance, eu posso colocar aqui algo em torno de 1 metro, mas tem uma coisa. Eu percebi que na dimensão que eu tenho aqui, se eu fizer com 1 metro as camadas, depois dá um probleminha. Então, no meu caso, 0,99 fica melhor. Vou fazer um pequeno ajuste para sobrar um pouquinho aqui desse shape do contour. Então, talvez você tenha também esse problema, você tenha que fazer esse ajuste, beleza? Trocar minha visualização para Shaded aqui para facilitar para vocês. E agora, então, vamos fazer a divisão em pontos, Divide, curve. Aqui, o count pode ser um slider bem alto, até mais do que isso aqui, uns 200 talvez, um pouco mais. Acho que 300 vai ficar legal aqui no meu. E aí você vê aí o que fica proporcional na sua forma, E agora nós vamos começar essa divisão então. Verificando aqui com o Param Viewer, eu tenho a questão da notação da minha data tree é o seguinte, ela é 0, aí um número que varia e depois tudo é 0 de novo. Então vou usar um split tree aqui para separar primeiro as camadas, Então nesse split tree eu vou escrever abre chave 0, ponto, vírgula, 0,2, reticências, ponto, vírgula, 0, fecha chave. Essa é a notação do meu split tree, E eu coloco aqui os pontos e eu vou ter, então, as camadas que eu vou chamar de A, digamos assim, E as camadas que eu vou chamar de B. Reparem que já tá ali separadinho. E agora eu vou dar um dispatch 2 vezes. Um em cada conjunto de pontos. E vou colocar mais 2 containers de pontos aqui, só para a gente visualizar melhor. Um eu vou pegar a lista A, o outro eu vou pegar a lista B.
E aí reparem que agora eu tenho aquela configuração de pontos que eu queria, né? Tá aqui bonitinha. E como que eu vou fazer agora? Essa data tree tá separada, tá vendo? Uma tem os branches pares e o outro tem os ímpares. Então eu preciso dar um merge aqui para conseguir fazer a seleção da maneira correta com o próximo componente. Então vamos lá, merge. E agora eu vou usar o relative item, né? Para fazer a seleção dos pares, para fazer a triangulação. Esse componente muito útil nesses processos de triangulação. Então a gente vai precisar de um panel aqui e vamos lá. Primeiro eu vou fazer abre chave, ponto vírgula, mais um, ponto vírgula, 0, fecha chave, abre colchete 0, fecha colchete. Aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor e componente line no final para verificar a seleção. Essa seleção tá linda, não são todas que vão ficar assim. E eu já vou deixar aqui nesse ponto de costura da minha forma para vocês verem uma peculiaridade. Então vamos lá, copio e colo isso aqui. Agora eu vou pegar com mais um aqui no branch e mais um aqui no índice. E aí ele vai fazer assim, o que que eu tô vendo? Tem camada que fica boa e tem camada que não fica, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Faltou aqui a última, né? Então o que que eu vou fazer? Wrap items, botão direito set boolean, vai ser true. E aí ele termina aqui de fazer. Por isso que eu quis deixar nessa região para vocês verem que tem que fazer esse negócio do wrap aí, para ele dar a volta na seleção. Ctrl C, Ctrl V. Esse índice aqui, ao invés de mais um, agora eu vou pôr menos um. E aí eu vou fazer o outro sentido, né? Já tá com o wrap items que foi copiado. E agora eu preciso então pegar esse e excluir as camadas que estão ruins. Como é que eu vou fazer isso? Com outro split tree. Aqui, né? Uso o mesmo padrão que eu usei aqui, então vou usar para esse split tree. Aqui a mesma coisa. E agora eu vou pegar dois containers de line, só para verificar o que eu preciso, né? Então aqui eu peguei o positive, mas eu tô vendo que o positive é a camada ruim, então eu vou trocar para o negative. E aqui eu vou pegar o positive e eu tenho então a minha padronagem triangulada, mais um merge nisso aqui, né? Para juntar tudo numa data tree só bonitinha. Tenho aqui então meus painéis, né? As minhas linhas do triângulo. Então vamos fazer os painéis, porque essa superfície base ela é curva e eu preciso que isso sejam painéis planos. Então vamos lá. Vou desligar isso aqui, porque a gente não vai mais precisar desses pontos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar um componente que se chama Edge Surface, né? Para fazer daqui até aqui, por exemplo. Esse ficou bonitinho, sensacional. Agora, vamos fazer o outro. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift List em uma dessas listas. Shift List, né? Com menos um primeiro. Para fazer os painéis que estão faltando. E aí, tá aqui então, né? A superfície, só que eu tô vendo que ele fez algumas superfícies a mais, então eu preciso verificar isso. 150 aqui, 150 aqui, 12 branches, e vou dar um bake nisso aqui. É isso aqui, ó, que tá acontecendo. Tá vendo que tem algumas camadas estão boas, de novo, essa camada tá boa. Essa camada tá saindo uns trapézios e não triângulos.
Então, o que eu preciso fazer? Outro split tree aqui para pegar a camada boa e excluir a camada que não saiu boa. Então, vamos lá. Split tree, de novo. E mesmo padrão que eu usei lá atrás, né? Um padrão de alternado, a gente vai colocar aqui. E agora eu vou pegar um container de VWrap só para conferir se eu estou pegando as camadas boas ou as ruins. Aqui eu tenho um probleminha. Não funcionou porque essa data tree aqui ela tem um número a mais. Para eu poder usar aquela mesma máscara, eu vou usar um trim tree aqui, né? E pronto. Essa é a camada ruim. Essa é a camada que ficou boa. Então eu tenho aqui, né, a camada boa e a camada ruim. Vou fazer o quê? Vou pegar tudo isso aqui, copio e colo. E aqui no Shift eu vou usar mais um. E aqui eu vou pegar a outra camada, tá vendo? Que aí eu consigo completar o meu padrão de triângulos aqui e merge de novo, né? Isso só é possível, né, porque a gente está com um controle muito bom da data tree. E aí estamos aqui, então, todos os nossos triângulos. Agora eu vou usar um componente que se chama Weave para pegar cada linha, né, de triângulos e o triângulo que está assim e o triângulo que está assim, eu vou juntar essas linhas, mas eu quero um triângulo assim e um assim, um assim e um assim. Então eu vou alternar isso. O pattern eu vou deixar o que já vem, que é 0, 1, e aqui eu vou colocar os dois strings. Vou conferir, né? Ele deu merge direitinho. Por quê? Porque essa estrutura de data tree aqui e essa estrutura aqui estão iguais. Então, ele consegue fazer essa operação tranquilamente. Tenho aqui, então, os meus triângulos, desligando a visualização. Agora, deconstruct VWrap, né, para a gente pegar as bordas. Join nessas curves aqui que estão saindo dos edges, né? Desligo aqui. E offset curve. Aqui na distância, eu vou pôr menos 0,1, que são 10 centímetros aqui. Isso aqui também fica a cargo, né, de você, do que você deseja fazer. E aí eu vou fazer, então, essa parte de dentro da moldura. E agora, eu vou fazer o seguinte, voltar lá nessa forma original e vou aplicar um volume para pegar o centro dela. Esse é o jeito que eu achei mais fácil de fazer para a gente fazer a profundidade. Como ela não está fechada, ele não fechou. Eu preciso fazer o que primeiro? Cap holes, né? Para fechar e criar o centroide ali do volume. Vou pegar esse centroide aqui, trago para cá. E vou usar um area para pegar o centroide de cada uma dessas faces aqui. E um vector, to point, né? De cada um desses pontos, que vai virar o ponto A, até o centroide geral, que vai virar o ponto B. Jogo um amplitude aqui para eu poder unitizar esse vetor, né? Eu vou pegar esse mesmo panel aqui, jogar no amplitude, mas aqui no amplitude com o botão direito, expression, eu vou com um "-x", só para corrigir, porque aquele valor já está negativo. E agora move. Vou mover o que? Cada curva dessa que tem um offset com esse vetor aqui. E aí eu faço a pequena profundidade ali dos meus painéis. Por último, eu vou precisar de um loft aqui. Eu vou primeiro conferir a estrutura de dados. Já vi aqui que está com muito mais do que eu preciso. Provavelmente vai dar problema. Vai dar problema. O que eu posso fazer? Trim tree aqui de novo para tirar esse último algarismo aqui e as duas ficarem iguais. Com isso eu consigo fazer um loft aqui, trim tree, e o resultado do join curves com um shift lá no loft eu coloco.
Demora um pouquinho essa parte, a gente espera. Prontinho, tá aqui feito então a nossa panelização do estádio Lusail, projeto do Norman Foster para a Copa do Mundo do Catar. E aí vocês podem então testar, né, a sua própria versão dessa panelização com a sua forma. Se você fizer numa superfície reta vai ser bem mais fácil, tá? Mas aqui eu já quis mostrar para vocês na superfície, né, de um estádio mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Vejo vocês na próxima!